Muito bem, voltamos ao Noites Vivas. Hoje, desejar a todos um feliz 1º de maio, não é? Depois de um dia em que houve aquela passeata, não é? Aquela marcha dos trabalhadores, etc. Portanto, fazemos aqui portanto, uma edição com jovens também batalhadores que inspiram muitos moçambicanos, compatriotas, portanto, que é muito importante nos dias de hoje. Fala-se de palavras como empreendedorismo, portanto, não esperar que as coisas, não esperar só por um emprego, não é? Portanto, criar emprego através das suas ideias, daquilo que quer fazer na vida, não é? Diz-se que para os jovens, e não só jovens, para aqueles que quiserem fazer aquilo que almejam, aquilo que gostam, aquilo que é a sua vocação, não trabalham, não é? Porque todos os dias é um prazer, não é? Portanto, já não é um trabalho. Aí está. E assim, bem-vindo. Parece-me que tu também tens vocação para isso, não é? Como Celso, muito dirigente obrigado. esportivo. Muito obrigado, e é uma honra para mim também estar num programa especial e ainda Obrigado. mais numa data especial. É verdade, portanto, numa data especial. Esta data de hoje é para ela que nós também batalhamos na vida. É Portanto, verdade. É a nossa data, Dia do Trabalhador. É verdade. E pronto. É isso, estamos aqui para isso, agradecer o programa. Obrigado, Yacine, muito obrigado. Portanto, de certa forma, és empresário e percebes esta mecânica, não é? Do Dia do Trabalhador em que, logicamente... Tenho 250 trabalhadores. 250 trabalhadores. Trabalhadores de todos os tipos, portanto, Exato. desde trabalhadores de armazéns, Exato. supermercados, desde Exato. fabricantes de blocos. Portanto, são de vários níveis. Exato. Portanto, conhece perfeitamente a data, e uma das coisas que durante a semana foi o assunto da organização desta data a nível da empresa. Exato. Portanto, a nível da empresa, a gente organizamos jantares durante esta semana e principalmente no dia da data que é hoje. Exato. Portanto, organizamos um convívio entre todos os trabalhadores da empresa. Exato. Uau, muito bem. Parabéns. 250 trabalhadadores, isto é um grande número. Gostei. É um grande número. É significativo. O peso de salário, o peso da conta para pagar salários no final do mês, impostos, etc. Tudo, sim, é verdade. Sim. Muito bem, assim, porque eu talvez vou voltar um pouco atrás, mas porque que eventualmente as pessoas pensam que o facto, talvez, eventualmente, estares no seio de uma família, vamos dizer, abastada, facilita a tua vida? Vou-te fazer esta pergunta. Bem, assim, talvez. Celso, isto é o que as pessoas muitas vezes pensam. As pessoas pensam que eu vim de uma família rica, muito bem estável na sociedade e tudo. Mas eu ainda lembro-me do tempo em que eu brincava também com carrinhos da RAM e aqueles pneus feitos em latas de Coca-Cola. Exato. Tanto bolas de trapo e coisas assim do género. Portanto, eu não cresci numa família rica como parece ser. Exato. Portanto, lembro-me perfeitamente daqueles tempos em Vilanculos em que nós a termos um jantar e de repente ouvíamos alguns tiros, entrávamos todos embaixo da mesa. Portanto, são memórias da infância. E nós não viemos de uma família rica, portanto, os meus pais, os meus avós também foram pobres, mas batalharam na vida. Portanto, cada um deles deu um esforço e hoje a nossa família, no geral, portanto, a família Mugi, é uma família que está bem graças ao esforço que foi feito pelo nossos avós. Exato. E é nosso trabalho também como filhos. Tu também carregas uma responsabilidade. Carregamos essa responsabilidade, Exato. portanto, de poder dar continuidade e fazer mais ainda para que as outras gerações que vêm, não só para nós, que é a família Mugi, mas também para todos aqueles que rodeiam a nós, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos trabalhadores. Nós queremos que cada um deles também possam melhorar a vida. Então, esta ideia do que o Yacine conseguiu triunfar na vida e conseguiu fazer o que fez, porque vem de uma família estável, eu acho que é uma ideia que não é real. Portanto, eu de certa forma também não concordo, porque aliás eu já vi muitos, posso mencionar exemplos, mas não vou estar aqui para mencionar exemplos, mas de muitos moçambicanos, até mesmo de famílias abastadas, mas depois não fizeram nada de concreto. Portanto, isto tem a ver na sociedade. Isto não é? tem a ver Exato. com porque não se resume só em ter dinheiro. Sim, não. Exato. Primeiro é a educação caseira que nós recebemos. Exato. Este é o fator principal para qualquer sucesso que nós possamos ter na vida.
E também há casos em que os pais dão o melhor tipo de educação possível aos filhos, mas os filhos não acatam. Exato. Portanto, se a educação caseira estiver lá e depois a vontade de querer sempre fazer melhor, junto com a nossa humildade, eu acho que é a chave do sucesso. Exato. Portanto, se nós tivermos a educação caseira, depois termos vontade de fazer algo e termos humildade. Portanto, se formos humildes, de certeza absoluta que nós conseguimos triunfar na vida. Exato. E acho que a chave do meu sucesso não foi o ter dinheiro, ou ter bens, ou ter alguma coisa. Foi primeiro ter sido educado por uma família e por pais, portanto, que sempre se preocuparam comigo e também com como é que eu fosse ser. Depois foi a vontade de querer fazer sempre mais, fazer Exato. melhor, e a humildade com que fui crescendo. Portanto, apesar de ser o que sou, e muita gente diz que inspira-se em mim, muita gente às vezes vem pedir conselhos, mas eu tento sempre manter o low profile. Portanto, aquilo que eu sou, fui, serei e continuei a ser a mesma pessoa. Exato. Não acho correto a gente mudar porque o grau sobe. Acho que não. E assim, o que é que, na tua opinião, olhamos assim um pouco e voltar um pouco atrás, eu não queria, por isso que eu disse, vou começar com essa pergunta, não é? Mato logo, porque eu sei que há muita gente curiosa aí em ouvir qual é a resposta dessa pergunta. Mas a tua vida empresarial nasce a partir do computador, não é? Quer dizer, gostava de perceber essa tua aventura empresarial. Foi aos 14 anos. O meu pai sempre tinha o hábito de comprar para mim e para um primo meu. Nós sempre fomos muito chegados. E o meu pai sempre comprava para mim e para ele. Exato. Se comprasse um carro, brinquedo, alguma coisa, comprava para nós os dois. E quando comprou o computador, a marca era Hewlett Packard, qualquer coisa assim. Exato. HP? HP, Exato. qualquer coisa. Não, desculpa, era Packard Bell. Ah, ok. Packard Bell. Exato. Packard Bell. Ok. Era um computador grande, naquele tempo. Isto foi quando eu tinha 16 anos de idade. Exato. E foi aí que eu comecei a fazer alguma coisa. Quando eu tive o computador, no início foi jogos de computador, brincadeira, mas isto foi limitado. Chegou uma fase, os jogos já não estavam a agradar, e eu comecei a perceber o que eu posso fazer com isto. Comecei a gravar CDs de músicas, e a vender, fazer cópias de alguns CDs, o que era ilegal, pirataria. Não vais preso hoje, né? Não, acho que não. Ainda não tinhas noção de que não estavas tinha a fazer. noção, mas Exato. também foi durante... Não, mas eu também fiz isso. Foi durante eu também sou 4... Não nesta idade, agora já não faço. Agora compro CDs originais. Foi durante 4 ou 5... No carro só CDs originais, em casa CDs originais. Foi durante 4 ou 5 meses. E depois comecei a fazer postais, cartões de visita, cópias de documentos que empresas precisassem, 1000 cópias, 2000 cópias, e fazia este dinheiro e guardava à parte, né? Guardava à parte, era miúdo, ia para a escola, essas coisas todas. E foi assim que comecei. Portanto, fazendo essas coisas, fui tendo noção do que é um gasto, do que é lucro, coisas do género, e fui fazendo sempre mais. Portanto, depois estraguei esse computador, porque desmontei todo ele, e depois de desmontar não consegui voltar a montar. E desmontaste por quê? Porque estava curioso. Mas depois de eu estragar esse computador, passei a aprender como é que se resolvem alguns problemas com o computador. Okay. E foi o meu negócio a seguir. Comecei a reparar computadores em Vilanculo. Okay. Naquela altura não haviam pessoas para reparar. Claro, e eu já estava a andar de instituições em instituições, casas, a reparar computadores, limpar vírus, coisas do género. Lembro-me que assinei com uma empresa na altura um contrato de $150 por mês. Naquela altura... Era um valor... E eu tinha que estar disponível a tempo inteiro para ir reparar qualquer coisa que acontecesse. Exato. Portanto, foi assim que eu comecei, estragando algumas coisas, depois reparando. E acho que foi o que deu-me vontade sempre de ir fazendo mais coisas, portanto, de ir aprendendo mais. E aos 17, 18 anos, quer dizer, 2 anos depois, é que comecei a entrar no comércio. Exato. Aquilo que era do meu pai. Exato. Ele trabalhava com a minha mãe na altura, depois ele entrou para a política. Quando ele entra para a política, começou-se a desligar. Exato. Portanto, aos 17 anos tu já tinhas uma responsabilidade? Já. Aos 17 anos comecei a dividir a escola e o serviço. Exato. Portanto, na altura a minha mãe ainda ia ao serviço e eu ia para a escola de manhã,
Chegava a casa, preparava-me e às 14, depois ia para o serviço ajudar a minha mãe. Ela tem um hábito de sempre, no período da tarde, descansar, entre as 15 e 16. Depois ela ia para casa descansar e deixava-me sozinho na loja, né, no armazém. E fui aprendendo, fui fazendo as coisas. E foi assim que eu comecei. Portanto, foi dividindo entre a escola e o trabalho, desde cedo. E chegou a uma fase que eu tive que escolher. Ou dou continuidade à escola, ou então dou continuidade, portanto, ao trabalho. Exato. E Mas é interessante aqui o que eu quero perceber. Tu tiveste, então, uma adolescência de trabalho, quer dizer, não tiveste tempo para divertir? Não, divertia muito pouco. Muito pouco. Não divertia tanto, se calhar, como os outros. Tentava sempre... E vejo pelo teu perfil, parece-me que sempre foste uma pessoa com ar sempre sério. Não sei. Não, também já brinquei. Um bocadinho e eu fugia de casa. Senão, olha, senão vais brincar aos 50. Celso, Isso tem que se fazer na altura certa. Eu também fui criança, fui miúdo como qualquer outro. Verdade, exato. Mas acho que sempre tive aquela responsabilidade de que o que é que os meus pais vão pensar. Exato. Qualquer coisa que eu fizesse, a primeira coisa que eu tinha, sempre aparecia à minha mente é, será que os meus pais vão gostar disso, vão gostar de saber? Então eu travava um bocadinho. Portanto, eu já fugi de casa à noite para ir à discoteca e a minha mãe sabia disso. No dia que ela quis acabar com isso, ela esperou de mim na porta. Disse, hoje vou esperar do meu filho. E eu, quando cheguei, ela estava aí. Portanto, são coisas que acontecem. Tinha que acontecer no tempo certo, não é? Mas preocupavam-se muito comigo. Se calhar por eu ser filho único, rapaz, exato. E depois só tinha meninas, né? Exato. Uma das coisas que eu queria dizer é o convite de casamento da minha irmã. Portanto, todo ele eu fiz em casa. Nós não gastamos nem um centavo com nenhuma gráfica. Aquilo foi fazer o convite, ir comprar os papéis, comprar o tinteiro e tudo, imprimir 2 tipos, mostrar à família, gostou, não gostou. E fiz os convites para quase, acho que foram 400 pessoas. No meu quartinho, com o meu computador e com a minha impressora. É incrível. Portanto, depois disso, algumas pessoas viram, gostaram de convite. Também começaram a pedir convites. Tudo começava assim. Tudo começava assim. Então, eu acho que nós todos jovens temos capacidade de fazer alguma coisa, temos que acreditar que é possível e nunca pensar que vamos começar grandes. Exato. Nunca pensar que vamos começar grandes. Nas minhas empresas, tenho uma empresa de construção civil. Exato. Que é muito nova, comecei agora há 2 anos e o meu engenheiro ensinou-me uma coisa. Nunca, para construir uma casa, nunca esperar que a gente tenha o dinheiro para construir. Porque nunca vamos ter dinheiro para construir uma casa. É verdade. E ele disse-me que, olha, se tu tens dinheiro para colocar uma carada de areia no terreno onde quer construir, manda uma carada de areia. Depois de algum tempo vais ganhar a vontade de mandar uma carada de pedra. Mandas. Depois de algum tempo ganhas a vontade de começar a fundação. Já estás a cavar. E aos poucos... Porque depois cria onda, não é? Sim, depois vais ganhando aquela vontade, e vais construindo. E aos poucos vais acabando, porque esperar ter o dinheiro para construir uma casa até ao fim é muito difícil. Nós, hoje em dia, mesmo para uma pessoa que está um pouco melhor na vida, é difícil. Não consegue acabar uma casa de um dia para o outro. Exato. Leva o seu tempo. Portanto, é uma das coisas que eu gostaria de incentivar os jovens. Não pensar que vamos começar grande, não pensar que vamos começar com uma empresa com 100 trabalhadores ou 200. Começamos nós mesmos. É verdade. Com um trabalho pequeno. E estávamos a falar isto com o Cláudio aqui e tu ouvias esta necessidade sempre de querer saltar etapas, não é? Não, é perigoso. É Vamos fazendo com calma. Provavelmente ganha-se mais fazendo de pequeno e continuar sempre a fazer como pequeno do que dar o salto para uma coisa grande que se calhar a zona, a localidade ou aquela cidade não está preparada para aquilo. Exato. Portanto, são coisas dessas que às vezes é preciso termos cuidado. Muito bem. A partir do momento, volto um pouco atrás, a partir do momento que tu assumiste esta responsabilidade dos negócios, em algum momento não te sentiste tanto com a responsabilidade? Foi natural? Sentiste alguma necessidade de querer aprender mais sobre o negócio, sobre como é que funciona o processo do próprio negócio mesmo? Eu sempre quis aprender mais, sempre quis, até hoje quero continuar a aprender mais. Eu acho que sei muito pouco,
E hoje em dia, eu estava a ouvir a conversa aqui e estava a acompanhar ali da bancada, portanto, esta coisa da internet ajudou. Exato. Ajudou muito. Quando eu comecei a trabalhar, nós não tínhamos internet, não tínhamos telemóveis. A gente, quando verdade, sim, isso é verdade. Quando quiséssemos fazer uma encomenda, era via rádio. Portanto, eu ainda lembro-me quando o meu pai, a falar com o irmão que ficava em Maputo, para carregar o caminhão de mercadoria, tinha que ir à Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, em Vilanculos, que era o único sítio onde tinha rádio, e o meu tio aqui também tinha que ir a uma estação de rádio também, exato, e aquilo era via rádio. Olha, precisamos de 100 sacos de arroz, precisamos de 10 caixas de leite condensado, era ditar a lista toda. Depois o meu tio deste lado ia ao armazém, comprava aquilo tudo, metia no caminhão e mandava para Vilanculos. Hoje as coisas tornaram-se muito fáceis. Portanto, abrimos o Google e podemos encomendar diretamente da China, de Dubai e da América. Sentado, parado, como tu fazias, né? Sentado. Portanto, eu acho que a internet facilitou muito para nós os jovens podermos aprender. E é o que eu estava a dizer. Cada dia que passa eu quero aprender sempre mais, quero melhorar a minha forma de ser perante os meus trabalhadores, não é? Quero que eles sintam-se que além de ter um patrão, tem um amigo, tem uma pessoa que incentiva e que moraliza para que eles, portanto, também trabalhem melhor e aprendam melhor. E eu não fico chateado se o meu trabalhador crescer na vida e deixar de ser trabalhador e passar a ser um empreendedor. Exato. Já tive vários casos desses e serei o primeiro sempre a incentivar para que isto aconteça. Portanto, assim estaremos a contribuir para que mais pessoas possam progredir na vida. Gosto desse pensamento. Estaremos a contribuir para não são todos os gestores que pensam assim. Mas é o que eu disse, herdei isto da família. É verdade. Os meus pais foram sempre assim, os meus tios, os meus avós, sempre tiveram vontade de fazer com que os outros também crescessem. E não podemos ser egoístas. Nós não vamos fazer tudo sozinho, não é possível. Isso é verdade. Não é possível, a gente não consegue fazer as coisas sozinho e precisamos sempre um do outro para poder fazer as coisas. Muito bem. Uma das questões que marca o teu percurso até agora, portanto, com o apoio do Presidente do Município de Vilanculo, em parceria com um dos vereadores da área, e outros jovens amantes de futebol, criaram em 2004 um projeto ligado ao associativismo juvenil, onde foi colocado o desafio de ser presidente. Como é que tu encaraste esta posição? Eu tinha 21 anos na altura, portanto em 2004, se não me engano, 21, 22 Exato. anos, acabava de casar, né? Acabava de casar e apareceu esta ideia. Quando começou-se a trabalhar nesta ideia, eu era simplesmente um colaborador, a dar força às pessoas que estavam no projeto. E depois surgiu esta tarefa de dirigir o clube naquela altura. E a primeira coisa que eu fiz depois de receber a proposta foi perguntar aos meus pais. Até hoje, quando quero fazer alguma coisa, provavelmente já não pergunto se posso fazer, mas faço questão de conversar com eles sobre o assunto. Para ouvir um conselho, uma opinião. Só para ouvir a opinião deles Claro, e fazer exato. com que eles sintam-se que também faço chegar a eles a informação. Portanto, foi a primeira coisa que fiz, perguntar aos meus pais se podia abraçar o projeto. E eles deram força para abraçar, abracei o projeto e foi o que se viu. Portanto, o Vilanculo Futebol Clube sempre cresceu. Nós participámos sempre no campeonato provincial e no nacional da divisão de honra. Naquela altura, a estrutura do nosso futebol a nível do país era competições entre zonas. Ok. E depois, sempre gostaste de futebol? Futebol sempre gostei. Eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas acho que o meu pai não quis. Acho que ele não queria deixar o único filho para o futebol. Queria Exato. mesmo que fosse empresário e abraçasse os projetos. Exato. E foi assim, eu sempre tive gosto pelo futebol. E como não podia ser jogador de futebol, quando apareceu esta possibilidade de fazer um clube de futebol, fui fazendo. E as ideias foram surgindo depois. Conforme o futebol mundial foi progredindo, as pessoas começaram a comprar clubes e foi dali que apareceu esta ideia de eu também depois comprar o Vilanculo Futebol Clube. Exato. Para fazer algo diferente,
levar o clube a um outro nível, porque uma das coisas que nós temos nos clubes de futebol é a questão do associativismo. Exato. Quando são muitas ideias, as coisas não andam muito bem. Não andam. E nós vamos ver, um clube tem às vezes um plano e quando entra uma outra direção, depois altera aquele plano. Então sempre está a sair para frente, depois volta-se para trás, depois vai-se outra vez. Então ficamos sempre no mesmo sítio. Exato. Muito bem. E depois, interessante aqui, tu foste buscar experiências também no Manchester? No Manchester United, ok. Sim. A partir de 2006... Isto a nível de gestão do clube? De gestão e ideias de como fazer as coisas. Exato. Eu sempre olhei para o Manchester United desde 1989, 90. Acho que foi na altura que o David Beckham começou a jogar. Foi a altura que eu comecei a gostar muito do Manchester United e sempre inspirei-me nesse clube. É claro que há outros grandes clubes no mundo, mas a nível de gestão, o Manchester United nos últimos 6, 7 anos é o clube que mais lucros gera. Okay. Os outros clubes podem ter Estou a assumir que já és fã do Manchester. Não, sou. Os outros, o Real Madrid é o clube que mais vende. É verdade, exato. Mas há uma diferença entre vender mais e portanto, gerar mais receita, mais lucros. O Manchester é o clube que mais lucros gera. Qual é a diferença aí? Quero perceber, a nível de filosofia. É a mesma coisa de dizer que trabalhar muito não é produzir. Sim, é verdade. Nós podemos trabalhar muito, mas não produzir nada. Não estar a produzir nada. Então, é o que muitas vezes acontece. Às vezes a pessoa pensa que está a trabalhar, está a fazer muita coisa, está a produzir, mas não está a produzir. Está a trabalhar muito, mas acaba não produzindo nada. Então nós também temos que saber diferenciar as coisas. É preciso trabalhar, mas é preciso garantir que esse trabalho gere rendimentos, que produza para a empresa. E o Manchester é desses clubes. Portanto, é um clube que tudo o que eles fazem é como gerar rendimentos para o clube, como fazer com que aquilo dê dinheiro. Exato. E eles focam muito no marketing, muito em artigos desportivos, tem rádio, tem televisão, tem uma série de coisas. Veja só que a maior loja de futebol, a maior loja do Manchester United está em Macau, nem na própria Inglaterra. Eles não têm a maior loja deles está em Macau. E muitas das vezes eles vão contratar um jogador, meio chinês, japonês, para fazer com que os equipamentos deles sejam vendidos naquela região. Isto é marketing. Isso é interessante. Eles têm um jogador ali, verdade. não pelas qualidades que o jogador tem como futebolista, Exato. mas simplesmente para passar a mensagem para aquele continente, o asiático, que olha, nós temos alguém igual a vocês, vosso compatriota. Então, a mentalidade de qualquer pessoa é comprar o equipamento do Manchester. O mesmo que se um dia o Manchester levar um jogador moçambicano, eu acredito que vai ganhar muitos adeptos em Moçambique. Portanto, eles utilizam assim a filosofia. E, na tua opinião, como é que foi o Clube de Vilanculos no Moçambola? Eu acho que nós tivemos, eu posso dizer que nós tivemos uma boa participação. Nós trouxemos uma forma diferente de estar no futebol. Provavelmente começamos a inovar através das redes sociais, através de YouTubes, comunicação entre clube e adepto. Passamos a ter um canal online no YouTube onde depois do jogo, 5, 10 minutos depois, os golos estavam online, disponível para qualquer pessoa. Muito bom. E lembro-me uma vez no programa de uma televisão, eles foram buscar a nossa imagem do nosso canal YouTube e era a imagem da televisão, mas aí no canto vinha VFC TV. Porque nós temos no YouTube e toda a imagem que aparece no YouTube aparece com o logotipo da nossa televisão online. Exato. Portanto, nós começamos a inovar um pouco a forma de estar e isto fez com que a gente ganhasse a simpatia de muitos moçambicanos que gostam de futebol e também de pessoas estrangeiras, portanto, que estão em outros países que começaram a acompanhar o futebol moçambicano através daquelas nossas imagens. Exato. Portanto, a sorte que nós tivemos, se calhar, o azar que nós tivemos foi, se calhar, não termos tido o mesmo privilégio que outros clubes a nível de benefícios na competição. Exato. Nós, durante 4 anos, viajamos de autocarro para jogar futebol. E a nível 4 anos. A nível da alta competição, isto é inadmissível. E fez-me repensar no que realmente a gente deve fazer. Continuar
naquele molde e correr o risco de um dia termos um acidente de aviação e acabar como o One Pond, ou dar um passo atrás e apostar em novas áreas. Exato. Portanto, uma vez que já tínhamos começado a trabalhar na formação, já tínhamos estado 2 anos seguidos como finalistas do Campeonato Nacional de Júniores, decidimos dar um passo atrás, portanto, deixar a alta competição para o dia em que vão ter as condições adequadas para um clube de futebol daquela região. Provavelmente agora já tenham, porque tenho visto que a NH já está a viajar de avião, coisa que nós não tivemos durante 4 anos. Nessa altura. Na tua opinião, durante a tua gestão, quais foram já mencionaste aqui as inovações, quais foram as maiores conquistas para fomos a uma final da Taça de Moçambique, em 2010, logo no primeiro ano, perdemos com o Machaquén. Acabamos sempre bem na tabela classificativa. Em 2012, 2011, se não me engano, acabamos em 4º, 5º lugar e fizemos um ano inteiro sem sofrer um golo em casa. Não é não perder um jogo, é não sofrer um golo. Portanto, um ano inteiro, Exato. que nas 2 balizas que estão lá em Vilanculos, ninguém conseguiu marcar golos. Portanto, isto é um feito inédito e acho que não há nenhum clube no mundo que tenha feito isso. Uau. Tentamos colocar isto no Guinness Book, mandamos um e-mail para o Guinness Book, mas infelizmente a resposta não foi favorável. Não foi favorável, se calhar não lhes interessa. Exato. Mas são feitos que nos marcaram e estas coisas das inovações que nós fizemos foi o maior ganho que nós tivemos. Sim. Depois de muitas conquistas, uma crise depois instalou-se no clube. Gostavas de partilhar estes momentos? Porquê? O que é que aconteceu? Um dos fatores principais foi este, foi das deslocações terrestres que nós vínhamos a ter. Isso criava um gasto financeiro enorme. Portanto, a equipa, cada viagem, tinha que contar 4 dias de despesa. Portanto, pequeno almoço e jantar. E as despesas da acomodação. Exato. O esforço financeiro compensava o facto de... Não compensava. Não compensava porque... os patrocinadores também, quando dão, eles dão conforme aquilo que é a planificação. Um dos nossos patrocinadores, que era a Sazol, na altura, queria uma audiência com a Liga Moçambicana de Futebol, para saber porquê é que este clube, que a Sazol patrocinava, não tinha os mesmos benefícios que outros clubes, que era das passagens aéreas. Exato. Portanto... Mas qual era a razão mesmo? Porque, quer dizer, estando na alta competição... É assim, as passagens aéreas para Vilanculos são um bocado puxadas. Vilanculos é um centro atrativo, não é a LAM que voa, é a MEX, uma subsidiária da LAM. O avião é pequeno? O avião não é pequeno, o Q400 tem 70 lugares, já existe desde 2010, 2011. Mas eu acho que a questão foi financeira, provavelmente foi financeira, mas o erro da Liga Moçambicana de Futebol provavelmente tenha sido em não admitir que não conseguiam fazer aquilo, porque se eles tivessem admitido, provavelmente apareceria um patrocinador para financiar aquela passagem aérea. Né? E acho que o erro foi não admitir, aceitar que está sempre tudo bem, enquanto o Vilanculo ia viajando de autocarro. Mas é o que eu estava a dizer, Celso, os custos das viagens de autocarro, nós passamos a ter gastos não programados de 70 a 75 mil dólares por ano. Por ano? Por ano. Acomodações e refeições no caminho. Nós não tínhamos tempo para treinar, não tínhamos tempo para descansar, portanto, eram só ir a uma viagem, jogar, voltar, um dia de treino e já estamos no outro jogo. Portanto, estes custos foram acumulando, ano 1, ano 2, ano 3, quando chegas ao 3º ano, 4º ano, qualquer investidor, isto não funciona. Qualquer investidor, e por mais que a gente goste de futebol, é preciso também a gente esperar algum retorno. Tiveste ganhos com isso? Não, muito longe disso. Aliás, provavelmente tenha tido um ganho, que foi a imagem que se espalhou pelo país. Exato. Hoje em dia, por onde eu passo, as pessoas ainda conseguem reconhecer. Exato. O ganho financeiro disso, o ganho nada. Financeiro não, muito longe disso. Exato. Apesar de termos os patrocínios que tínhamos da Vodacom, Millennium Beam e a Sazol, mas nunca era só possível cobrir custos. E faltava. Exato. E faltava Exato. porque as ambições de um clube de futebol são sempre maiores. Neste momento apostamos só na formação. Temos 150 miúdos, dos 8 aos 16 anos de idade, e no ano passado fomos campeões nacionais de juvenis. Então, ganhamos o Campeonato Nacional de Juvenis. Infelizmente a imprensa os jornais não
não focam muito nestas camadas inferiores, mas acho que é o que a gente está a precisar no país, é apostarmos mais nas camadas inferiores. Ok. Uma das questões para mim importantes é que a questão e tu estás a falar aqui, ainda bem que falas disto, a questão da formação é muito, muito importante. Em Vilanculo, como é que, por exemplo, adolescentes, jovens, que, portanto, têm este sonho de ser jogador de futebol, como é que estes jovens são formados, por exemplo? Nós temos uma coisa que fazemos 4 vezes por ano, chamamos de Torneio Marlin do Futuro. Portanto, é um torneio onde nós vamos buscar tudo o que é jovem, todas as escolas, a escola do aeroporto, a escola do Bardesse, a escola primária, de Gamela, todos eles participam. São mais de 20 equipas, às vezes dividimos em 2, 3 séries, e nós custeamos todas as despesas destas competições 4 vezes por ano, apuramos os vencedores. Durante estas competições, os nossos olheiros estão de olho nos possíveis talentos, que depois são selecionados para fazer parte daquilo que é a nossa escola de formação, que é do trabalho dia a dia. São esses 150 miúdos que nós temos, que são de um processo de eleição feito neste molde, de campeonatos e torneios entre as escolas. Além de formar o jogador só a nível desportivo, também fazemos um acompanhamento escolar, um acompanhamento daquilo que eles têm que se alimentar. Educamos não só jogadores de futebol, mas também um ser humano, a melhor forma de ser. Porque o que nós temos visto hoje em dia, e eu passei por um clube profissional, portanto o Vilanculos pagava salário a um jogador de futebol no dia 25, 26, 27 do final do mês, e no dia 5 do mês seguinte o jogador já não tinha dinheiro. Já recebíamos chamada das mulheres a dizer que já não tem dinheiro. Há dias atrás vi numa televisão de um jogador de futebol que já queria largar a primeira esposa com o filho porque gostou de uma outra mulher e achava que aquela já não era do nível dele, porque ele já está a receber um salário muito alto. E passou numa televisão. Mas Celso, e isto pôs-me a pensar, por que ele faz aquilo? É porque falta-lhe alguma coisa na formação dele. E é nisso que nós queremos focar. Exato. Nós queremos que o país tenha jogadores de futebol, Exato. mas tenha jogadores de futebol que saibam o que querem da vida. Exato. Portanto, a nível escolar, é obrigatório que eles tenham escola. A nível nutricional, o que eles devem comer. A nível educacional, a humildade do próprio atleta. O nível psicológico. Porque só assim é que nós vamos ter uma seleção nacional a perder 1-0 aos 80 minutos ou 85 e dar a volta o resultado. Porque eles estarão preparados psicologicamente, fisicamente e a todos os níveis. E é isso que eu e a minha direção estamos a fazer neste momento. Apostar para termos futuros jogadores melhores. Não queremos que eles só joguem em Vilanculos. Não. Neste momento temos 3 jogadores júniores que estão na NH de Vilanculo. Não é? Temos um jogador que está na Liga Muçulmana, também deve estar agora com 18 anos, já está a fazer jogos, já está a marcar golos. Portanto, é nisto que nós queremos fazer. É claro que um dia nós vamos ter uma seleção nacional, provavelmente com aquilo que acontece agora em Portugal, com o Sporting, onde 6 ou 7 jogadores da seleção saíram da formação de Sporting. Exato. Mas ninguém vai valorizar que tenham vindo da formação do Vilanculo ou passou pelas mãos do pessoal de Vilanculo. Mas nós internamente e a nível do nosso coração, nós vamos estar felizes com isso, ao ver que deixamos alguma coisa de bom e de melhor no país. Ok. Vamos assim dizer, a tua imagem não sai bem do clube? Não, sai. Por onde eu estava a dizer, antes de eu vir aqui ao programa, fui tomar um café e estava com os amigos e o servente, quando veio ter comigo, antes de me perguntar o que eu queria, ele olhou para mim e disse: desculpa, não sei se estou a confundir, mas tu és o jovem de Vilanculos, do futebol. Eu disse que sim, sou eu. E ele falou bem. Diz que vocês trabalharam, vocês fizeram aquilo que foi possível, infelizmente não tiveram os mesmos benefícios, as mesmas condições que os outros. E essa é a impressão que todo o país tem, que todo moçambicano tem. As pessoas conhecem a história do Vilanculo e sabem porque que nós saímos da prova. Exato. Portanto, eu acho que não fica mal na fotografia, nem o Yassine, nem o Vilanculo Futebol Clube.
E a tristeza de muita gente era pensar que o Vilanculo tinha desaparecido, porque era um desperdício depois de tanto esforço que nós fizemos. As pessoas pensavam que o clube tinha desaparecido. Mas quando as pessoas passam a saber que o clube não desapareceu e, muito pelo contrário, está-se a focar numa área muito mais sensível, as pessoas ficam... Como é que te sentias, só para em relação ao clube, no meio de dinossauros? Qual é a interação que tiveste com a maioria dos dirigentes? Eu sempre cresci no meio de dinossauros. Eu comecei a trabalhar cedo, tinha 16, 17 anos. Já mataste a minha pergunta. Eu sempre cresci no meio de dinossauros. És um gestor. Eu quando tinha 18 anos... Boa resposta, gostei. Quando tinha 18 anos, chegou-me a Vilanculos, um dos diretores na altura da maior fábrica de farinha de trigo aqui em Moçambique. E ele chegou ali, olhou para mim e disse: desculpe, eu posso falar com o gerente da empresa? Eu disse que está a falar com ele. Ele disse que não, quer falar com o seu pai. Eu disse: olha, com o meu pai tem que ir falar lá no Conselho Municipal, que é o presidente do Conselho Municipal. Se for qualquer assunto que tem a ver com a empresa e com os negócios, vai ter que falar comigo. Ele olhou para mim: mas consigo mesmo? Porque eu sempre fui mais novo que os outros. Exato. Mas depois as pessoas começaram a habituar-se a isso. Exato. E ainda acontece-me hoje em dia, se calhar pela massa que eu tenho, ser pequenino e assim, ainda acontece-me quando começo tenho um encontro com alguém, seja de negócios ou de alguma coisa, as pessoas recebem-me sempre com uma dúvida. Se não me conhecem, sempre vão receber com uma dúvida: mas para quem é este aventureiro? E depois de algum tempo, 5, 10 minutos de conversa, eles passam a ter uma outra perspectiva de que, afinal de contas, não, é pequeno de imagem e de corpo, mas sabe do que está a falar. Portanto, eu sempre cresci no meio de dinossauros. E para mim foi normal. Não via... Uma boa resposta essa. Deixe transcrever essa entrevista. Boa resposta. Esta é uma resposta que dá um título a uma revista. Mais logo vou postar no Olha, Facebook. faz isso. Vou postar no Olha, Facebook. gostei dessa resposta. Muito bem. E assim, agora uma questão também interessante para mim é que também parte do teu tempo também dedicaste, fica à vontade também beberes água, parte do teu tempo dedicaste à responsabilidade social. Que ações de concreto é que desenvolveste ao longo deste tempo? São muitas Aliás, coisas. O futebol já é uma responsabilidade social. A formação que estavas aqui a falar, etc. O que mais? Há muita coisa que eu herdei da família, a nível de responsabilidade social, e muitas delas nós preferimos não falar o que nós fazemos. Exato. Não só a nível da família, mas a nível também da própria religião. Uma das coisas que o Islã nos incentiva é fazer caridade. Exato. Portanto, isto é obrigatório para qualquer muçulmano, e eu sempre me guiei por isso. Fazer caridade. Há a caridade diária, há aquela caridade que é feita de outras formas. Portanto, e há outras que nós mostramos, muitas vezes, principalmente hoje em dia, porque as pessoas olham para esta religião como um bicho ou alguma coisa. É verdade. E somos obrigados... O Islão está a passar por um enorme desafio. É verdade. E nós somos obrigados, às vezes, a mostrar que nós não somos aquilo que aparece ali nos outros canais e aparece em alguns jornais, e depois, portanto, somos obrigados a mostrar às vezes as poucas caridades que nós fazemos. Olha, deixa-me dizer, dar os parabéns à comunidade muçulmana do país todo. Destas cheias, estou a falar, logicamente, que todas as comunidades ajudaram, mas destaca-se o apoio que a comunidade muçulmana deu, por exemplo, as cheias agora, seja no norte também, aqui no sul. Sim. Olha, eu acho que é de levar, realmente. Portanto, é algo que nós fazemos, e como eu dizia, herdei isso também da família. Exato. Portanto, o meu avô foi assim, o meu pai, os meus tios, todos eles foram assim. A minha mãe, até hoje, ainda liga-me a dizer que, olha, não esqueça que tens de fazer isto, tens de fazer aquilo. Está sempre a incentivar com que eu continue a dar caridade, continue a fazer obras sociais para as pessoas. E há muita coisa que se faz. Eu não gostaria de estar a enumerar tudo, mas, por exemplo, eu sou um grande parceiro do Hospital de Vilanculo.
Portanto, sempre que o Hospital de Vilanculo tem uma dificuldade, eu já pedi a eles, olha, primeira pessoa que vocês contactem a mim. Se eu não conseguir satisfazer as vossas necessidades, depois podem procurar outros parceiros. Portanto, eles precisam de pratos, precisam de copos, precisam de qualquer que seja a dificuldade. Eu faço os possíveis de resolver. Às vezes, agora vamos entrar no frio, vou para lá, vou deixar mantas. Exato. Porque os doentes têm essas dificuldades. Estão Exato. no hospital, não têm manta, o hospital verdade. não tem condições. Exato. E faço questão de tentar apoiar o máximo. Podia ter escolhido outras instituições ou outros setores, né? Mas acredito que o hospital é um dos que mais necessita, mas há muitas coisas que podemos fazer. Eu uma vez postei no meu Facebook, sou assíduo utilizador das redes sociais, e eu postei mais para os jovens. Não é necessário que nós entreguemos 50 pratos, 50 copos. Se cada um de nós comprar um prato de plástico, um copo de plástico e ir deixar, e tivermos 50 jovens a fazer isso, o hospital tem 50 pratos e 50 copos. Estaremos a contribuir, estaremos a ajudar. Se cada um de nós comprar uma rede mosquiteira e ir deixar numa família, ok? Em 1000 jovens teremos 1000 redes mosquiteiras espalhadas por aí e estaremos a ajudar no combate, por exemplo, a que mais crianças morram de malária. Portanto, cada um de nós tem alguma coisa a fazer. O importante é dar o primeiro passo, seja uma coisa ou duas ou três. Se há capacidade para comprar 10 pratos ou 10 redes mosquiteiras, muito bem. Se não há, podemos fazer com um. O importante é termos esta mentalidade de querermos ajudar o próximo. Queremos fazer algo para que o outro tenha, portanto, melhores condições ou que não passe por outras dificuldades. Ok. Muito bem. E assim, nós já estamos no fim, praticamente, da nossa conversa. Uma conversa muito boa, por acaso. Portanto, gostei, pessoalmente. O que gostavas de deixar aqui como um comentário final, relativamente a tudo que falamos aqui? Portanto, fica registro de um percurso muito bom que tiveste. Eventualmente aqui já dissipaste aqui algumas dúvidas sobre algumas coisas daquilo que as pessoas pensavam sobre ti, que é importante. Afinal de contas, tem tudo a ver com a forma como foste educado. Educado, sim. E isso é reflexo e consegue sentir isso. O que é que gostavas de deixar aqui como último comentário? Incentivar os jovens a portanto, fazer o bem, fazer boas coisas, tentar sempre fazer a diferença no melhor. Exato. Portanto, e nunca duvidar que não seja possível fazer algo. Exato. Eu acho que se nós acreditarmos que podemos fazer e acreditarmos que temos capacidade para fazer, nós vamos conseguir. Exato. E não é preciso começarmos grande. Vamos começar de pequeno e havemos de chegar lá no grande. O importante é dar o primeiro passo. Exato. E há muitas formas de fazer isso. É necessário que os jovens adquiram a responsabilidade o mais cedo possível. Nós temos uma vida muito grande para viver, 30, 40, 50, 60 anos. Não podemos pensar que temos que aproveitar a juventude a brincar ou a curtir ou coisas assim do género. Não, eu acho que há tempo para tudo, mas devemos adquirir o mais rápido possível é a responsabilidade. Portanto, Exato. o mais cedo possível tornarmos pessoas responsáveis e pessoas do bem. Exato. Tens algum sonho? Ou queres formar uma nova equipa? Não, o meu sonho era quando eu chegasse aos 35 anos de idade, ter um helicóptero. Ok. Portanto, este sempre foi o sonho, desde pequeno, que eu gostaria de ter um helicóptero, um avião. Tenho 32 anos, faltam 3. Não sei se vou a tempo. Não, eu acho que ainda mais. Mas já consegui passear algumas vezes de helicóptero. Exato. É uma sensação muito boa. Exato. E gosto de experimentar novas coisas. Exato. Provavelmente até aos 35 A paixão de futebol, como é que fica elas? Continua, a paixão de futebol está no sangue. Não podemos deixar morrer o Vilanculo. Vamos apostar muito na formação, vamos continuar a trabalhar. Numa outra altura, num outro futuro, quem sabe o Vilanculo possa voltar à alta roda do futebol, mas é preciso que mude muita coisa. Eu lembro em 2010, quando o Vilanculo entrou no Moçambola, um jornalista perguntou-me se estávamos prontos. E eu disse, o Vilanculo Futebol Clube e a Vila de Vilanculo está pronta para acolher o Moçambola. Eu só não sei se o Moçambola está pronto para receber a nós. Portanto, eu disse isso desde o primeiro dia. Okay. E nós sempre recebemos bem os nossos convidados em Vilanculo, sempre demos uma imagem diferente. É verdade. Portanto, no dia que acharmos que a organização do futebol já está pronta para nos receber de volta,
a gente pode voltar a participar. Há muitos pedidos para voltarmos ao Moçambola. Exato. Mas Não, é preciso, acho que sim. que haja segurança de que se voltarmos não vai acontecer, portanto, o que aconteceu. Okay. Não podem haver, este país é muito grande, não pode haver jogos às quartas-feiras. Há uma série de coisas que é preciso mudar. Exato. Portanto, mas nunca se sabe o futuro. Poderá não voltar comigo, poderá voltar com uma outra pessoa. Exato. Depende. A verdade é que o sonho não morre. Nós mudamos um bocado do caminho, não é? A estratégia. Deixamos de ir na via principal. Mas o sonho é o mesmo. Estamos a ir na via secundária, mas podemos chegar lá. Exato. Podemos chegar lá. E assim, Namogi, obrigado por uma conversa tão boa, tão inspiradora. Parece que realmente hoje, dia 1 de maio, escolhi pessoas certas para inspirar muitos moçambicanos aí. Para aqueles que acompanharam o programa desde o início, tem muita riqueza a nível de informação. Usem isso para capitalizar a sua ideia, implementar. Já muito bem disso, e assim também já disse, independente das condições, sejam favoráveis ou desfavoráveis, nós temos condições para implementar as nossas ideias e portanto, caminhamos no bem. E eu gostei, obrigado por frisar muito bem esta questão e seguir o processo. Não é? Não saltar etapas. Portanto, fica aqui esta mensagem final. Obrigado a todos, um ótimo final de semana na companhia da STV. Um abraço caloroso a toda a família STV, do norte ao sul do país e para aqueles que nos assistem também fora do país, seja em África, seja em outras partes do mundo. Um abraço.